O que tem no meu coração? Então, eu acredito que não é só no meu, não. Eu acredito que vocês, pessoas em toda parte, têm refletido muito sobre os últimos acontecimentos. E a pergunta é: por que a família é tão visada pelo diabo? Por que essa sede que o diabo tem em destruir as famílias? Por que? De onde vem? Vamos lá. Deixa eu pegar, a gente vai ler, depois eu vou pegar talvez a gente passeie na Bíblia. Capítulo 1, a partir do versículo 17. Diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Uma oração de Paulo, e ele deseja que os olhos do coração sejam iluminados. Quando Deus coloca o homem no Éden, e ele pede para o homem guardar, e essa palavra é muito emblemática, guardar. Mas o que tinha no Éden para guardar? Geralmente você guarda alguma coisa por causa de algum tipo de risco, e aí mais na frente a gente consegue entender que existia um risco, um risco que ocorreu ali, onde o diabo entrou, prejudicou uma família, e de lá para cá ele tem atacado as famílias e se esforçado para destruir as famílias. E aí a gente vê com o passar das gerações quantas famílias que foram atacadas pelo diabo. E Paulo pede para que Deus venha, que nós venhamos ter o coração iluminado, os olhos do coração iluminado. Mas o que é exatamente ter os olhos do coração iluminados? A visão espiritual. E no passado as pessoas tinham visões, e a gente pega muitos exemplos. Entre esses exemplos a gente pega Eliseu, que teve uma visão, viu o mundo espiritual. Hoje Deus nos fala pela palavra, né? Já tem tanta gente ingênua ou maldosa, está aí para esse termo aí, que diz que viu, que ouviu. Então hoje ele nos fala pela palavra, para a gente não ir atrás de conversa, que viu, que o profeta vê, essas coisas todas, né? E hoje ele nos fala pela palavra. Mas pelo passar do tempo, tem um que eu quero falar dele, que é Daniel. Daniel teve uma visão, e ele tinha outros ali com ele. Ele não era o único homem de Deus, ele não era a única pessoa que cria em Deus, que servia a Deus, mas ele teve uma visão diferente. A visão que ele teve foi mais clara, e quando ele se empenhou, se a gente pular vai demorar, então eu vou narrar mesmo. E quando o anjo aparece para Daniel, ele diz assim: desde o primeiro dia que tu aplicaste o coração para compreender, para entender. Então geralmente a visão vem quando você aplica o coração, quando você quer, quando você deseja compreender, entender. E ela vem, lógico, através de uma proximidade de Deus. Tem um versículo
que diz assim, Salmo 34, versículo 5. A gente vai lá rapidinho. Talvez a gente dê uma volta na Bíblia, tem um monte de versículo aqui anotado, talvez a gente faça isso. Salmos 34. Diz assim, versículo 5: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Esse versículo ele é muito forte. Contemplai-o. Só tem visão espiritual quem contempla Jesus. E para contemplar Jesus, eu preciso querer ver, olhar para Ele. Tem outras versões que diz olharam-no. Querer olhar Jesus. E eu quero olhar Jesus. Eu quero ver Jesus. Eu quero contemplar Jesus. Como é que eu faço para me ver Jesus? Como é que eu faço para contemplar Jesus? Eu vou contemplar Jesus através da oração, através da palavra, de examinar, de estudar a palavra, de meditar, de refletir, da meditação e da prática da obediência, porque a cada detalhe em que Deus vai me mostrando as coisas, vou crescendo e vou ganhando essa sensibilidade espiritual. Quando Daniel, pela sensibilidade espiritual, ele percebeu que ele precisava fazer alguma coisa, ele começa um jejum e passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, 10 dias e nada, não aconteceu absolutamente nada aos olhos naturais. Mas quando ele teve uma visão que ninguém teve, mas ele teve uma visão, o anjo falou para ele desde o primeiro dia. Eu fui enviado desde o primeiro dia que tu aplicaste coração para entender, porque existia um desejo, e esse desejo só brota em quem tem visão espiritual. Visão para perceber, para ver o que é preciso fazer, para ver quando o diabo está minando na família, quando existem ervas daninhas. Dá uma passeada aqui na Bíblia. Como é que eu faço então? Porque o diabo luta para atacar as famílias e ele tem feito isso, né? Por que isso? Por que o diabo quer atacar a família? Por que ele quer destruir as famílias? A começar, a família, ela é a manifestação do plano perfeito de Deus. Através da família, a gente consegue ver o plano perfeito de Deus, porque foi Deus quem planejou. Porque a família é um projeto que não é do homem, que não é do pastor, que não é do padre, que não é do bispo, é um projeto de Deus. Por essa razão, eu coloco, essa é a primeira razão pelo qual o diabo visa e quer destruir a família, porque ele é inimigo de Deus. Ele é inimigo de Deus. Então a família, ela é a manifestação, a revelação do plano perfeito de Deus. Outra, deixa eu ver aqui, marquei as coisas. Porque a família, pela família se começa o futuro. Na família é forjado o caráter, valores, e ali começa o futuro de toda pessoa. É ali que começa o futuro. Ali que se aprende valores, ali é forjado o caráter. É isso que se faz com os filhos. Então ali está sendo preparado, e a gente precisa ter essa consciência, né? Ali está sendo preparado o futuro de outras pessoas. Por isso o diabo quer destruir a família, porque destruindo a família, ele com certeza ele vai envenenar, vai prejudicar o futuro de muita gente, porque tem muita gente que tem o futuro prejudicado. Começou lá na família, problemas na família, as marcas negativas que tem da família, os traumas lá na família, de
rejeição, de agressões. Tem muita gente que foi rejeitado na família, ou que foi desprezado na família, e olha lá que a gente pode falar coisas mais graves, né? Foi abusado na família, verbalmente, fisicamente. Já ataca porque ele sabe que ali está sendo gerado futuro, ali está sendo gerado futuro para os teus filhos. Ali está sendo forjado o caráter de pessoas. Futuramente, normalmente acontece muito isso, né? Você perde contato com o filho, mas é mais um cidadão que está por aí. E esse cidadão que está trabalhando, servindo, se relacionando, às vezes num estado muito longe de você, está se relacionando, está vivendo com princípios, com valores que ele atribuiu na família. Por isso o diabo quer atacar a família. Porque na família começa o amor. Deus é amor, e na família começa o amor. É o primeiro lugar onde a gente aprende, né, o que é o amor. É o primeiro lugar. E é o primeiro lugar onde as crianças aprendem a amar. E você se sente amado. Você se sente amado pelos filhos. Às vezes quando você briga, você vê de cara fechada e depois volta, te abraça. É o primeiro lugar onde as crianças aprendem a amar. E se tem histórias, cada pessoa tem sua história, né, de amor. Ali, nosso Deus é o Deus de amor, a família é o primeiro lugar onde se aprende a respeito do amor. Por isso o diabo ataca as famílias. Já tem três motivos. E ali você ouve pela primeira vez um eu te amo, e também você fala pela primeira vez um eu te amo. Também ali você vive experiências que ensinam e que influenciam gerações. Que ensinam e que influenciam gerações. Muito do que nós somos hoje, nós aprendemos com a nossa mãe, aprendemos com a nossa avó, aprendemos com o nosso pai. Eu não sei se você está entendendo, mas eu falando isso, eu trago uma experiência própria aqui. Eu já falei várias vezes aqui para vocês. Então, são coisas que vai passando de geração em geração. Exemplo, eu já falei aqui várias vezes, né? Nós vivíamos ali 4, e todas as vezes que tinha criança do lado, vizinha, a gente pedia, deixa eu ir lá. Criança dizia assim, vem brincar aqui, deixa eu ir lá. Eu não podia de jeito nenhum, nem sonhar com isso. Meu pai não deixava a gente ir na casa de vizinho, porque ele dizia sempre a mesma coisa. Ele dizia, se quebrar alguma coisa, quem vai provar que não foi vocês? Vocês são 4, brinca vocês 4. Eu não sei dizer quantas vezes eu ouvi isso na minha vida, não sei, mas eu ouvia muito isso. Vocês são 4, brinca vocês 4. Você vai para casa alheia, se quebrar alguma coisa, quem vai provar que não foi vocês? E aí eu acabei fazendo mesmo com meus filhos. Eu não deixava sair. Brincava na porta quando de tarde, se eu não estivesse fazendo nada, eu botava uma cadeira, brinca aí que eu estou olhando vocês, e quase ninguém via eles. E até hoje eu tenho muito essa dificuldade de ir. A minha vizinha falou para mim, uma vez eu fui lá e ela disse assim, poxa, tu nunca entrou aqui, é a primeira vez que eu estou aqui. Então a gente vai aprendendo coisas na família que atravessam gerações. O diabo sabe disso, por isso ele quer destruir a família, quer minar, quer destruir a relação da família, porque ele sabe que ali você vivencia e tem aprendizados que vai atravessar gerações. Por que também o diabo quer destruir a família? Porque família é lugar de cura. Família é lugar de cura.
Eu não sei se tem coisa melhor do que você estar cansado, atarefado, ou sei lá, ter problemas para resolver fora e se cansa e anda, resolve, mas de repente chega o momento de você voltar para casa, para estar no meio dos teus, das pessoas que você ama. Não sei se existe uma coisa mais agradável, mais gostosa do que isso, e isso é cura. E o diabo quer destruir porque ele sabe que a família é lugar de cura. E se as coisas que eu já citei aqui não estão acontecendo na tua casa, é porque o diabo já atacou para destruir exatamente isso, a cura, o amor, a vivência. E essa vivência, esse amor ele precisa ser demonstrado. O amor precisa ser demonstrado com todos os teus sentidos, as mãos, os olhos, a boca. Família é lugar de demonstração de amor, porque o nosso valor, ele começa na família. Também mais uma razão, porque o nosso valor, ele começa na família. Ali a gente aprende que a gente é importante. É o normal, é o natural. E se isso não acontece, é porque a família é disfuncional, ou seja, o diabo já começou a destruição ali, né? Mas se ainda não tem destruição, a família é um lugar onde a gente aprende o nosso valor, porque os pais ensinam para a gente que nós somos importantes, que nós somos amados, que a gente nasceu para vencer, nasceu para conquistar, que a gente pode, pode ser, pode lutar, você pode conquistar as coisas. Ali se aprende tanto o nosso valor, como entre esse valor lá atrás, valores e caráter. Na família a gente aprende, começa o amadurecimento, porque na família se aprende que a vida não é fácil e nem sempre é do jeito que a gente quer, e a gente precisa lidar com frustrações. Isso é muito necessário, muito necessário. A pior coisa que tem é você ser criado em uma família que não te ensinam que você vai ter frustrações diversas. Que você pode ter frustração na vida sentimental, que você pode ter frustração na vida profissional, frustração em relacionamento, amizade. A pior coisa que tem é você ser criado, viver em uma família onde não te ensinam a respeito disso. E isso é doido para a gente ensinar para filho, mas é necessário. Então, como é que a gente vai fazer para proteger a nossa família? Volto a dizer, Daniel viu, e a gente precisa ter essa visão espiritual para ver, para perceber, para entender o que é um ataque espiritual. A Bíblia nos diz que nós não devemos dar lugar ao diabo. E como é esse dar lugar ao diabo? Irmãos, se a gente deixar o pecado viver dentro da nossa casa, isso dá uma legalidade para o diabo entrar e fazer exatamente aquilo que ele quer, que é destruir a família. O plano perfeito de Deus, porque ele é inimigo de Deus, mas ele não pode tocar em Deus. Então, ele quer tocar nas famílias. Para isso é necessário que dentro daquela casa exista um pecado, para dar legalidade para o diabo, porque ele só age com legalidade. Ele só age quando tem legalidade. E uma outra dica, essa daqui a gente já conhece, mas a gente vai ler de novo, Provérbios 26. Vamos lá. Provérbios 26. Versículo 20 diz assim: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente cessa a contenda. Sem lenha o fogo se apaga, não havendo maldizente cessa a contenda. É muito bom a gente guardar esse versículo aqui, porque
Família disfuncional é família de briga, é família de confusão, é família de ódio, é família de divisão, de desamor, de intriga. E essas coisas, para acontecer, alguém, não é aquela história, briga dois quando dois quer, mas quando a gente conhece esse versículo aqui, a gente tem que entender que não tem como a briga dar continuidade, porque sem lenha o fogo se apaga. Então tem que ter controle nas palavras, saber usar bem as palavras. Isso é importante para você proteger a tua família. Enquanto você protege, guarda a tua língua, sabe usar as palavras, você não vai dar cabimento para o diabo destruir a tua família, porque uma palavra ela pode abençoar e amaldiçoar, ela pode dar vida e ela pode trazer morte. E tem muita gente que está vivendo uma família disfuncional, problemas na família, e ela cega espiritualmente, ela não tem noção que o que tem causado isso na família dela é justamente as palavras. O sonho de uma família abençoada, de uma família em paz, em harmonia, não está sendo vivida, ela não está experimentando, e ela tão cega, porque tem gente que é cega espiritualmente, e ela não percebe que o que está causando a disfunção, a doença na família dela é justamente as palavras. Vigie, guarde, vigie as palavras, e que as palavras sejam cura. Família é lugar de servir, é de um ajudar o outro. Não dê esse espaço para o diabo, um ajuda o outro. Se a gente vem nesse mundo para servir, e quem não serve, não serve, a gente serve lá fora, mas para servir começa na família. E esse servir, eu estou generalizando: servir o cuidado, servir no trabalho, servir financeiramente, é um cuidando do outro, é um visando a melhora, visando o bem-estar do outro. Não, se a gente tiver esses cuidados, o diabo vai babar, ranger os dentes, ele vai ficar furioso, doido para tragar, destruir a tua família, mas não vai encontrar espaço, não vai. Por quê? Porque a tua visão espiritual, a sensibilidade espiritual de saber que existe o inimigo de Deus tentando destruir a tua família, você não vai lutar contra filho, contra marido, contra esposa, contra irmão, contra pais, mas você vai saber que a tua luta é espiritual, é contra o diabo. Então a família tem que se unir para servir um ao outro, para ajudar um ao outro, isso fisicamente, as pequenas coisas, os detalhes, e as coisas mais difíceis, né? Financeiramente, se for o caso, a gente trabalha, bota fulano para trabalhar, mas a gente vai procurar se organizar para a gente viver bem e não estar passando necessidade, tá pedindo para um e para outro, porque isso também é bíblico. Finalizando, a gente nem vai lá, porque eu estou terminando a mensagem. Tiago capítulo 1, Tiago capítulo 4, versículo 1 ao 3, ele fala que todas as confusões, as guerras, as intrigas vêm exatamente do pecado, da malícia alojada no coração. De onde vêm as guerras? Vem exatamente do pecado alojado no coração. A inveja, e vocês invejam, vocês não pedem, quando pedem não recebem porque pedem mal. O que a Bíblia fala de moderação, equilíbrio, hoje em dia o nome mais conhecido, mais popular é inteligência emocional. Inteligência emocional é você conhecer seus sentimentos, é você conhecer e ter equilíbrio sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos, ter moderação. Se conheça, saiba aquilo que você pode, aquilo que você não pode suportar, evita aquilo que você não pode suportar. E se controle sua raiva, controle
os seus sentimentos, porque existe, os membros dentro da gente buscam essa guerra o tempo todo. Controle as suas emoções, os desejos da carne, controle o seu velho eu, controle a raiva, controle a inveja, controle a cobiça. Tenha autocontrole, e tendo inteligência emocional, não vai gerar guerra dentro da família, não vai gerar guerra. O diabo, assim como desde o começo, ele quer destruir a sua família. Mas se você tiver visão espiritual, e essa visão espiritual, ela vai se aprimorando quando você olha para Jesus e busca as coisas do alto. Você vai se aproximando. Eu vou repetir o que está escrito lá em Salmos 34, versículo 5. Olharam-no e foram iluminados, e os seus rostos não passaram vexame. Olharam. Eu vou olhar para Jesus. Quando você olha para Jesus, através da palavra, através da oração, através da meditação, da reflexão, através da obediência, aprendendo a caminhar em obediência, você vai se tornando cada vez mais sensível espiritualmente. Você vai tendo os olhos do coração iluminados. Você vai perceber quem se chega na tua casa para prejudicar. Você vai perceber quem se aproxima dos teus filhos para levar para o caminho errado. Você vai perceber que teu filho está diferente. A visão espiritual, lógico, Deus mostra para você fazer alguma coisa. Ele mostrou para Daniel. Quando Deus ele mostra para você fazer, luta pela tua família, faz como Daniel, ora, busca a Deus, dobra joelho. Várias vezes eu já ensinei aqui, você tem tua casa, você tem tua família, tem que levar em consideração a importância de você entrar em batalha espiritual, revestido do poder de Deus, da força de Deus. Se não tem pecado, se não dá legalidade para o diabo, você pode fazer. Se não tem pecado, você mesmo faz a tua oração, dobra de joelho, conversa com Deus ali, chama a presença de Deus, se fortalece. Depois você se levanta, depois que você se levantar, você sai ali, vai no quarto, vai na cozinha, vai no quintal, estendendo as mãos. Diabo, aqui você não tem espaço, sai da minha casa, porque eu estou quebrando a tua força. Aqui você não age, sai da vida dos meus filhos, tantos que estão. Você pode. Então entra em batalha pela tua família. Por quê? Porque você tem visão espiritual. Você sabe que a tua luta é espiritual. Tem muita gente que é cego, está brigando com o marido, está brigando com a esposa, está brigando com o filho, está brigando com os pais, porque é cego espiritualmente. Entra em batalha espiritual. Luta pela tua família e seja sensível, porque você vai sendo aprimorado, aperfeiçoado. Você vai conseguir ver pequenas coisas. Quando o filho está diferente, você vai saber dialogar, porque é uma família unida, é uma família que se escuta, é uma família que se atende, que se presta atenção, que se escuta, que não há mentira, mas que tem liberdade, confiança para conversar, para falar. Bom, dentro dessas dicas aqui, o diabo vai desejar destruir a tua família, mas ele vai ficar apenas no desejo, porque você é aliado com Deus. Deus pode contar com você para guardar a tua casa, em nome de Jesus. Ele está aí, atacando. Muito tempo das famílias que ele já conseguiu destruir. E tem pessoas que estão acabadas nesse momento, acabadas, irmãos, acabadas, sem força, sem ânimo para levantar. Por quê? Porque tiraram o chão dela, a família dela acabou, se destruiu. Eu estou falando isso, e você não faz ideia do que é. Você não faz ideia do que é uma pessoa abrir os olhos e dizer assim: o que aconteceu, meu Deus? Como chegou até a esse ponto? Por que aconteceu isso? Lembrar que teve uma família e hoje a família está destruída, está acabada. Só lágrimas, é só mágoa. Isso acontece aqui, ali e acolá. Tem acontecido muitas famílias divididas, destruídas pela mágoa e pelo ódio. E esse é o trabalho do diabo
que Ele também quer fazer dentro da tua casa. Porém, pela visão espiritual, você defende a tua casa, porque essa é a ordem de Deus para você. Defender, proteger a tua casa. No poder de Deus, na força de Deus, você consegue e você tem vitória. Vamos orar em nome de Jesus? Se coloca de pé. Vamos fazer uma oração. Vamos orar pela família, pela tua casa, pela nossa casa, pelos que estão perto e pelos que estão longe. Eu convido você a fechar os teus olhos em nome de Jesus Cristo. Nosso Deus maravilhoso, nós oramos.